90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TV pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, né, Andrei? É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Vamos todos para mais uma aula de geografia, a última do dia, para você poder falar que sextou de verdade. E hoje continuaremos a falar de recursos hídricos, sendo que o foco da nossa aula de agora é bacia hidrográfica, para poder te falar um pouquinho sobre características de bacias hidrográficas do Brasil, um pouco de bacias hidrográficas de outros países também, mas mais sobre as nossas bacias hidrográficas, além de falar um pouco também sobre recursos subterrâneos, como os lençóis freáticos e os aquíferos. Muito boa noite para o Alexis, para a Nani, para a Luana, para a Luara, para o José, para a Musa, para o Renan. E Osmar, pelo amor de Deus, esquece esse papo de Pix, eu não aguento mais. Eu passei depois da aula aqui, ó, sábado, fazendo Pix para as pessoas até minha conta travar de novo. Aí segunda-feira fiz mais Pix e aí finalmente consegui acabar. Ou melhor, teve 5 pessoas que ficaram sem receber o glorioso Pix de R$ 1,99 porque me passaram uma chave errada. Teve gente que mandou lá um número que não foi identificado pelo banco nem como telefone, nem como CPF, e aí não tem muito o que fazer, né? Trabalho danado, gente, já foi, né? Foi que foi. Aí teve gente que na sexta-feira passada, no meio da aula aqui, eu falando sobre, mandou lá Pix pra mim, eu falei, não, aí acabou, né? Quem mandou até antes da aula de 7h30 recebeu, a não ser que seja um desses 5 aí que mandou um número aleatório. Mas mandei Pix até morrer pra uma galera e nem conta a vocês, hein? O que aconteceu? Não vou dizer o nome do santo, mas vou contar o milagre. Houve uma pessoa que ficou revoltada porque recebeu um Pix de R$ 1,99. A pessoa, ela falou, e o Pix e tal? Eu falei, ó, sem a chave não dá. Isso na sexta passada, quando eu comecei a pagar as pessoas, né? Aí ela foi e mandou um e-mail, se não me engano, não lembro. Só que, assim, eu tava fazendo pra uma galera, travou e tive que vir dar aula, não deu pra fazer o dessa pessoa ali na hora, né? Aí ela ficou mandando mensagem pra mim no fim de semana, assim, pô, você tá vendo, não tá respondendo? Porque eu faço isso com frequência, eu vejo a mensagem, aí eu marco como não lida pra responder depois, né? Porque às vezes, pô, você tá no meio do intervalo, coisa rápida, corrida, e eu marco como não lida pra poder não esquecer de responder depois, né? Senão já era, muita mensagem vai ficar para trás. Só que aparece como visualizado, aí a pessoa fica revoltada, né? Porque hoje em dia tem essa desgraça de visualização. Isso é uma das piores coisas que a tecnologia inventou. Maldito seja o ser humano que inventou essa maldição de avisar para o outro que a mensagem que ele enviou foi lida pela pessoa para quem ele enviou. Porque isso gera uma pressão social de você responder aquela mensagem logo, e às vezes não dá, por uma série de razões, né? Enfim, vida que segue. Aí eu recebi mais algumas mensagens dessa pessoa, assim, preocupada porque não recebeu, deu algum problema. E aí foi, segunda-feira eu fiz lá os Pix que faltavam, né? Até zerar a listinha que eu fiz no Excel. Fiz o Pix para essa pessoa com um valor simbólico lá, né? Que foi para todo mundo e que somado me deu um prejuízo desgraçado, nem conto quanto que eu tive de prejuízo com isso aí. E aí, quase que imediatamente, a pessoa me mandou uma mensagem
revoltada. Você tá pensando que eu sou o quê? Eu gastei 3 segundos da minha noite para poder votar lá e tava esperando e você faz um Pix de 1,99? Como assim? Não, mas beleza, pela gentileza. Cara, eu fiquei puto, eu vou ser sincero. Eu falei, gente, cara, não é possível. Aí eu fui e respondi bastante, mas enfim, um grande mal entendido. A pessoa não tava na aula aqui, na última sexta, né? Não ouviu eu falando do périplo, das dificuldades que era para organizar isso tudo, quanto eu tinha gasto já com aquilo. Vida que segue, mas eu confesso que eu fiquei chateado, gente, de verdade, porque era uma brincadeira e a coisa ganhou uma proporção maluca, né? Eu, sei lá, acusada, a pessoa revoltada. Ela queria no mínimo 10 reais, era isso. Ela falou, pô, no mínimo 10 reais e tal. Mas enfim, vida que segue. Imagina se eu fizesse um Pix de 10 reais pra todo mundo. Osmar, imagina. Se eu fizesse de 5, como tu sugeriu, eu tava lascado já ia ficar no negativo mais do que eu fiquei. E pior, né? Foi fim de mês, cara. Não tinha mais nada na minha conta ali. Eu falei, vai pro cheque especial, né? Enfim, vida que segue. Vamos que vamos. Na aula passada, conversamos sobre distribuição da água no mundo, consumo desigual de água, pegada hídrica, água virtual e ciclo hidrológico. E eu comecei a falar um pouquinho sobre bacias hidrográficas. Aí, eu quero que você dê o print nessa imagem, caso você não tenha dado print no resumão do final da aula passada, tá bom? Vai lá, ó. Dá o teu printzinho aí. Foi? Foi que foi, né? Pois é, bem, infelizmente eu não sou o Silvio Santos, né? Quer dizer, eu não queria ser um velho babão maluco que nem ele, não. Mas queria ter o dinheiro dele, né? Quem não quer ter um dinheiro que você pode gastar à vontade, inclusive ficar tacando aviãozinho de 100 reais pros outros sem se fazer cosquinha na tua fortuna, né? Seria um sonho? Seria um sonho. Mas, infelizmente, não é verdade. Não, Luara, pode ficar tranquilo. Não precisa devolver R$1,99, não. Já recebi o salário do mês, já tô com as contas em dia ali, mas confesso que eu fiquei chateado pela pressão, né? Pela cobrança específica que essa pessoa fez aí pra mim, né? Vida que segue. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre esse conjunto de assuntos aqui. Vou lembrar a vocês de novo a diferença entre bacia hidrográfica e rede hidrográfica. E vamos conversar sobre assoreamento, lençóis freáticos, aquíferos, rios do Brasil, águas litorâneas, Rio São Francisco, transposição e características da rede hidrográfica brasileira. Tem bastante coisa, então se acomoda aí e preste atenção. Isso eu mostrei na última semana. Uma bacia hidrográfica é o conjunto formado por um rio principal, seus afluentes, que eu posso chamar de tributário também, e o relevo em que esse conjunto de águas está encaixado. Então, a bacia hidrográfica é o relevo mais a rede de drenagem ou a rede hidrográfica. Aqui eu tenho duas bacias, separadas por um interflúvio, por um divisor de águas. No mundo, a gente tem várias bacias hidrográficas e algumas delas são muito famosas, muito importantes. Por exemplo, aqui, ó, a bacia hidrográfica de número 11, a do Rio Nilo, é super famosa. E aqui eu tenho um rio, que é o Nilo, que é perene, que tem água o ano inteiro, mesmo passando por um deserto, o deserto do Saara. E por quê? Porque ele nasce numa área muito úmida, a África Central, uma área muito chuvosa. Então essa é uma informação importante. Olhou para o rio, viu que ele é perene? Então é porque ele está recebendo água o ano inteiro. Possivelmente a ou as nascentes dele estão em algum lugar muito úmido, muito chuvoso, ou então onde haja o derretimento de neve também, para poder complementar esse fluxo d'água. Olha aqui, ó, a localização geográfica de outras bacias famosas. A número 4 é a bacia do rio Mississippi, lá nos Estados Unidos. Aqui eu tenho a 21 e a 19, situadas entre o Paquistão e a Índia, é a bacia do rio Indo e a do rio Ganges. Aqui temos os dois principais rios da China, o Huanghe e o Yangtze, Rio Azul e Rio Amarelo. E aqui temos, na América do Sul, duas das maiores bacias hidrográficas do mundo, a bacia amazônica, a maior de todas, e a bacia do Rio Paraná. Vamos lembrar de uma coisa? A bacia amazônica é uma bacia hidrográfica que tem um enorme potencial para navegação, porque vários dos rios que estão nela estão em áreas de planície, em terras baixas. E aí isso permite que na Amazônia os rios sejam verdadeiras estradas.
mas ela também tem um enorme potencial hidroelétrico, porque eu tenho áreas elevadas, que é onde estão as nascentes, onde está o curso superior do rio, e ali você pode fazer uma barragem para gerar energia elétrica. Tanto é que nos últimos anos tem havido isso, né? A construção de usinas hidrelétricas e barragens na região amazônica. E aí lembra de uma coisa? Qual a diferença entre esse tipo de usina e as usinas tradicionais? A diferença é, as barragens são menores e os reservatórios também. São as usinas modernas, usinas fio d'água, construídas para gerar um impacto ambiental um pouco menor do que as tradicionais, gigantescas, como a de Itaipu, que está aqui, ó, na bacia número 7, a bacia do Rio Paraná, que faz parte da bacia Platina, que inclui também o Rio Iguaçu, que inclui o Rio da Prata, que é um rio fundamental para escoamento de mercadorias aqui na América do Sul. Tá bom? Nessa imagem aqui eu tenho um exemplo real de distribuição do terreno e de como é que as águas poderiam se acomodar aqui. Um interflúvio, outro divisor de águas, duas vertentes, para onde nós teríamos água correndo, formando uma bacia hidrográfica, e aqui teríamos a formação de uma outra bacia hidrográfica. Informação importante: num rio, a depender de onde você o observe, haverá um processo predominante. Nas partes mais altas de um rio, que eu vou chamar de curso superior ou curso alto, ele costuma ser mais íngreme, mais inclinado, e ele tem mais velocidade. As águas descem mais rápido e vão arrancando tudo que encontram pelo caminho. Vão cavando o próprio fundo. Ou seja, você vai ter mais erosão. E aí, quando o rio vai chegando na parte baixa, ele vai ficando numa planície. Ali ele perde velocidade. Começa a se encaixar no terreno e isso vai formando os meandros. E como ele perde velocidade com essas curvas, ele vai depositando aquilo que ele trouxe lá de cima. Então tu joga uma pedrinha aqui, ela vai descer e possivelmente vai se depositar daqui, em uma dessas margens, formando um solo muito fértil, de planície fluvial, uma área de várzea, muito usada pelos agricultores ribeirinhos, porque tem muita matéria orgânica que o próprio rio trouxe e depositou aqui. Ou ele pode levar direto para sua foz, jogando no lugar onde ele jogar o restante das suas águas, que geralmente é um oceano. Aqui, ó, a gente tem um tipo de foz que é muito comum no Brasil, que é um estuário, que é quando o rio termina numa boca larga, que é diferente de um delta. Vou te mostrar em alguns instantes. Então repara, mais erosão, mais sedimentação, mais retirada, mais depósito de materiais. Nessa imagem, eu tenho o exemplo de como é que a ação humana pode alterar a dinâmica dos rios. Um rio saudável é um rio com mata ciliar, é um rio protegido pela vegetação que nasce naturalmente nas suas margens. E quando eu arranco essa mata ciliar, isso deixa o solo vulnerável. Aí, quando chove mais forte, esse solo que está solto, desprotegido, acaba sendo levado para dentro do rio. Isso cria um assoreamento que pode deixá-lo mais raso e mais vulnerável à enchente, mais vulnerável a ser o propulsor de alguma inundação. Numa área urbana, então, isso aqui acontece o tempo todo. Porque a gente, na área urbana, quando quer construir, vai arrancando as plantas, vai construindo na margem do rio, e aí a tragédia é certa. Porque você está construindo numa área em que o rio transborda naturalmente, e é onde ele vai transbordar ainda mais, porque você encheu ele de tralha, encheu ele de sedimento, deixou o rio assoreado. Logo, as inundações podem ser naturais. Um rio ter uma época de cheia é algo natural. Geralmente tem um lugar onde o rio se encontra que tem a época mais chuvosa. Aí quando chove mais, ele transborda mesmo. É por isso que o leito, que é o canal do rio, o local onde correm as suas águas, é dividido em leito menor, leito normal e leito maior.
Na época mais seca, em um lugar que tem uma época mais seca, a água do rio diminui. Aí ele fica só aqui. Na época muito chuvosa, as águas desse rio chegam até aqui. E isso é natural. É por isso que, pelo Código Florestal Brasileiro, tende a haver, não que se cumpra, né? Não que se cumpra como deveria ser cumprido, mas tende a haver uma área de segurança protegida na margem do rio, onde você não pode construir, onde você não pode alterar, em que deve ser preservada a mata ciliar para protegê-lo e também porque se você bota uma casa aqui, você está dentro do leito do rio. Na época cheia, não vai ter o que fazer não. A água vai entrar na sua casa e é claro que as pessoas que moram nessa condição não moram porque querem, né? Ah, que legal, eu quero morar na beira do rio porque quando chover eu quero ver a minha casa sendo arrastada, eu quero ver os meus móveis boiando, eu quero nadar, eu quero ver a minha água sendo carregada pelo rio. É claro que não. O pessoal que mora aqui geralmente não tem alternativa, não tem para onde ir. Também é um exemplo de segregação socioespacial. Já que esse lugar é um lugar perigoso, precário, onde quem tem grana não vai morar, então quem é lascado acaba vindo para cá, porque realmente não tem outra alternativa. Tá bom? Aqui, eu tenho algumas informações, isso aqui é uma espécie de mapa mental, para que você possa procurar numa questão essas palavras na hora de respondê-la, já que o relevo da cidade, aterros artificiais, o desmatamento, a forma como se usa o solo, a chuva, o descarte inadequado de lixo e galerias pluviais antigas são as principais razões que explicam a ocorrência de inundações. Se eu tiver uma cidade onde eu tenho uma área baixa de vale, aquele lugar é vulnerável naturalmente a sofrer uma cheia. Se eu tiver a modificação do curso de um rio, deixando ele retificado, como nessa imagem aqui, eu vou acelerar o deslocamento da água. E aí, quando chover muito rápido, a água vai chegar até a foz e depois ela volta. Aí vai transbordar e tudo que está em volta vai ficar cheio. Se eu arranco a mata ciliar, se eu jogo lixo dentro do rio, se eu jogo esgoto aqui dentro, todos esses são exemplos de ações antrópicas em bacias hidrográficas que acabam gerando colapso dos rios, como acontece em muitos lugares do Brasil. Portanto, os rios deveriam ter o seu curso natural preservado, a sua mata ciliar preservada, especialmente nas áreas de nascente, nas áreas de manancial. Teve uma questão do Enem um tempo atrás que falava disso. Como é que a destruição dos mananciais no cerrado, nas veredas, estava causando falta d'água no Pantanal? Porque eu destruí o lugar onde o rio está nascendo, aí o assoreamento está enchendo o rio de tralha, ele está ficando mais raso, está cabendo menos água ali, chega menos água no Pantanal. Além do que, sem as árvores, você não tem a infiltração natural aos poucos da água pelas raízes nas árvores. Vai tudo de uma vez. Aí quando chove muito, o rio fica cheio. Mas ficar um tempo sem chuva, não vai ter aquela infiltração aos poucos que a água as árvores vão permitindo que aconteça para poder abastecer um rio. A ação antrópica, portanto, geralmente leva os rios ao colapso. E você pode ver isso em vários lugares do Brasil, né? Já que o processo de urbanização promoveu uma retificação, uma canalização, um assoreamento e a morte mesmo de muitos rios que passaram a receber tanto esgoto que isso provocou a chamada eutrofização, que é quando não tem mais oxigênio suficiente para os bichos poderem sobreviver. Às vezes, inclusive, quando tem dejeto demais sendo jogado numa só vez, acontece uma mortandade de peixes. Isso é mais visível em lagoa, né? Porque num rio você não consegue ver o peixe ali morto, porque ele vai ser carregado. Nas lagoas, quando acontece, eles ficam boiando. Volta e meia aqui no Rio de Janeiro acontece isso, né? Olha aqui. Essa é uma área do Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, perto da Barra, onde tem várias regiões de lagoa que estão o tempo inteiro recebendo esgoto dos prédios e das casas que não param de aumentar, num processo de urbanização desenfreado que tem provocado a eutrofização, a proliferação de algas, de materiais tóxicos
que tem matado a fauna original desse tipo de ecossistema. Lá na Europa, no rio Tâmisa e em outros rios, a gente tem um exemplo de como a ação antrópica pode, entretanto, minimizar um problema criado pela própria ação humana. Na Europa, durante o início da Revolução Industrial, o que se tinha em relação ao meio ambiente era um caos. Os relatos que falam do que era Londres, do que era Manchester, lá na primeira Revolução Industrial, falam de uma cidade nojenta, com poluição atmosférica absurda, com despejo de esgoto, de materiais contaminantes in natura no rio, que praticamente morreu. E aí, em virtude de esses países terem enriquecido com a Revolução Industrial e com o comércio assimétrico com as colônias, com a pobreza que nos impuseram, eles ganharam dinheiro suficiente para poder recuperar seus recursos naturais. Então, o rio Tâmisa é um exemplo de que com dinheiro e com política pública você consegue recuperar em grande parte ou na totalidade os recursos hídricos de um lugar. Então é possível. Olha esse outro exemplo aqui, de como é que a Coreia do Sul recuperou áreas fluviais fazendo uma turistificação, aumentando o contato das pessoas com a natureza, permitindo a elas que possam ouvir o som das águas, ficar em meio à vegetação, o que as ajuda, dentre outras coisas, a viverem uma vida melhor que reduza as possibilidades de ela pensar em suicídio. Talvez vocês saibam, a Coreia do Sul é um país onde o suicídio é um problema sério. E parte disso tem a ver, inclusive, com vestibular. Por quê? Porque há uma pressão social tão forte por parte das famílias para que os filhos sejam absurdamente bem-sucedidos que um resultado ruim parece o fim do mundo para muita gente. E não é o fim do mundo. Você pode fazer vestibular várias vezes. Claro, tem pessoas que vão ter uma vida que torna mais difícil isso aqui no Brasil, né? Muitas pessoas, infelizmente. Mas lá é quase com a sentença de morte. Se você não passa no vestibular, você é uma vergonha para a família. E aí acontece, infelizmente, um aumento dessa taxa de suicídio entre os jovens. Sabe uma das razões para isso? Não sei se vocês sabem. Lá na Coreia do Sul, o sistema de aposentadoria é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil e no resto do mundo. Você contribui ao longo da vida enquanto você trabalha, aí você se aposentou e digamos que você contribuiu 30 anos, trabalhou 30 anos. Você vai ter direito a receber 30 meses de salário. E acabou. Acabou. Segue tua vida. Guardou dinheiro enquanto trabalhava? Guardei. Ah, então você vai ter uma renda. Teve um filho que agora te sustenta? Ah, então você vai ter uma renda. Se não, ó, vai viver na miséria. Então, assim, os pais colocam uma expectativa absurda nos filhos, porque eles vão ter que ter sucesso para si mesmos e para sustentar os pais. A Coreia do Sul é um país muito interessante, mas ela tem alguns problemas sociais muito significativos. Essa pressão social sobre os jovens, essa pressão no sistema educacional, a competição entre eles é algo bastante preocupante. Quer ver um outro exemplo maluco de como é que a competição lá é bizarra? Imagine que todos vocês que estão aí agora fizessem parte de uma mesma turma. Deixa eu ver quantos vocês são agora. Vocês são 422 humanos aí, né? Imagina que tivéssemos uma turma com 422 pessoas fazendo uma prova com 10 questões e que 410 de vocês gabaritassem a prova, acertassem as 10 questões. Os outros 12 acertassem 9. Todo mundo foi bem, né? Não. Os 12 que acertaram 9 foram muito mal. Eles vão ficar de recuperação, podem ser reprovados, porque a avaliação não é de acordo com o quanto você acerta, mas comparativa entre os alunos. Então você não tem apenas que acertar um número razoável, tem que ser melhor que os outros. Tem que ser melhor do que os outros. Olha a pressão, cara, que isso gera nas pessoas cotidianamente. Maluquice, né? Então vamos que vamos. Prosseguir para fazer aqui uma questão. Enem 2009.
As áreas do Planalto do Cerrado, como a Chapada dos Guimarães, a Serra dos Parecis, com áreas de altitude elevada, para o padrão brasileiro, claro, são importantes para a planície pantaneira. Olha isso, ó. O Centro-Oeste e o Cerrado são importantes para o Pantanal, que também está no Centro-Oeste, mas numa planície. No que se refere à manutenção do nível de água, sobretudo durante a estiagem. Nas cheias, a inundação ocorre em função da alta pluviosidade nas cabeceiras dos rios, do afloramento de água do lençol freático, da baixa declividade do relevo, entre outros fatores. Durante a estiagem, a grande biodiversidade do Pantanal é assegurada pela água da calha dos principais rios, olha aqui, cujo volume tem diminuído, principalmente nas nascentes. Qual o problema? Tem chegado menos água no Pantanal, porque tem tido menos água nas nascentes desses rios do Planalto, ali do Cerrado. Aí a pergunta é, o que fazer para poder conservar essa planície pantaneira? E aí? Tem que se criar que tipo de instrumento? E a Luana não tá para questão, tá quase dormindo. Tá quase na hora, Luana, tá quase na hora. Eu já parei de tomar o meu café, né? Acho que já é o suficiente. Agora eu tô só na aguinha. Aguenta firme, Luana, falta pouco, prometo, falta bem pouquinho. O Moreno tá no nível da Luana também, né? Calma, Luana, falta pouco, falta pouco. Letra D, é isso? Letra D. Controle do desmatamento e da erosão nas áreas de nascente, preservando a mata ciliar para que possa haver uma melhoria no ciclo hidrológico. Tá bom? Bora! Olha para essa imagem. Relevo, eu sei, a gente já viu isso em outra aula, mas eu quero associar as duas coisas, relevo e hidrografia. Veja, áreas de planalto, áreas onde quando chove, a água dali escorre para áreas mais baixas. É por isso que o Centro-Oeste pode ser considerado uma espécie de caixa d'água do Brasil, porque a água que cai aqui vai parar na bacia amazônica, na bacia do Paraná, na bacia do São Francisco. Ah, então todas as nascentes dessas bacias hidrográficas estão no Centro-Oeste? Não, mas várias delas estão sim. E aqui eu tenho um mapa das bacias hidrográficas brasileiras. Bacia com maior potencial hidroelétrico, a Amazônica, que também tem o maior potencial de navegação fluvial. Como assim? Porque eu tenho áreas de planalto, onde você pode aproveitar para gerar eletricidade, e áreas de planície, onde você pode aproveitar para fazer navegação fluvial. Agora, quase todo o resto do Brasil tem bacias de planalto. Por isso que o Brasil tem um grande potencial hidrelétrico, né? Chove bastante, o clima é tropical, muitos dos rios são perenes, tem água o ano inteiro, e o relevo é de planalto. Condições que dão esse privilégio ao Brasil de poder aproveitar a energia hidroelétrica. Uma exceção é o caso da Bacia do Paraguai, que é quase integralmente em área de planície, o que a torna boa para navegação, mas não permite que ali se faça o aproveitamento hidrelétrico. Vamos falar um pouquinho de água subterrânea. Tem dois exemplos principais de depósitos subterrâneos. Os lençóis freáticos, que são depósitos subterrâneos mais superficiais. É onde você tira a água do poço artesiano. Vários lugares do Brasil não tem abastecimento de água padrão pela rede. E aí, você tem que fazer um poço. Você fura e pega a água lá de baixo. Esse poço artesiano pega a água do nível freático. Agora, vamos lá, gente. Não existe uma espécie de piscina de água embaixo da terra em que a gente pisa. Essa é uma imagem que as pessoas criam às vezes, né? Então a gente está boiando em cima de um monte d'água. Não. Onde está essa água do lençol freático? Nos poros, entre as pedras, entre os grãos de solo. Então é nos poros que a água vai se acumular. Por isso tem que ter uma bomba, né? Para dar uma bombeada e trazer essa água lá de baixo. E em áreas mais profundas, cobertas por uma camada de rocha impermeável, a gente tem aquíferos que costumam ser maiores, ter muito mais água e cuja exploração dá um pouco mais de trabalho, porque é mais fundo, tem que furar mais fundo.
E você não consegue tirar essa água em qualquer lugar. Você tem que procurar um lugar aonde essa camada impermeável não seja tão dura. No Brasil, a gente tem várias áreas de lençol freático. Em todos os lugares do Brasil existe lençol freático, sendo que em alguns tem mais água e em outros tem menos. Por exemplo, no sertão do Nordeste, os lençóis freáticos têm menos água, porque chove menos. Então vai ter menos água infiltrando para ocupar esses poros. Aqui eu tenho um exemplo de como é que esse lençol freático pode abastecer um rio. Isso aqui é o que eu tenho em grande parte do Brasil. Chove, a água infiltra, você não tá vendo, mas ela tá indo abastecer o rio. Aí tu fica lá olhando pro rio, sempre com água. Aí tu, cara, como é que essa água tá brotando aqui? Ela tá vindo de baixo. Ela brota em nascentes assim também, é uma coisa linda. Já viram uma nascente? É uma coisa maravilhosa, muito bonita de se ver, porque a água brota do nada. E por quê? É a água que infiltrou em algum lugar que tá brotando ali. Ela infiltra em certa área e vai minar numa nascente em uma outra localidade. Ou pode não minar aos seus olhos nus, mas ela vai compor as águas do leito desse rio. Agora, no sertão do Nordeste é assim, ó. Como chove muito pouco, acaba que as águas do rio é que vão abastecer o lençol freático. E não o contrário, porque não vai ter a infiltração nessas áreas de margem. E nessa imagem tem os aquíferos brasileiros mais importantes. O Guarani, que é mais famoso, a gente conhece há mais tempo, pega boa parte do centro-sul do Brasil, né? Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e toda a região sul, além de áreas do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. E esse aquífero aqui, que a gente descobriu há menos tempo. E antes, a gente imaginava que ele pegava só o Amapá, o Pará e o Amazonas. E o chamava de alter do chão. Hoje, a gente sabe que ele pega vários outros lugares da região norte e que ele é maior e tem mais água do que o aquífero Guarani. E a gente mudou o nome que usa para chamá-lo. Chama de Sistema Aquífero Grande Amazônia, ou SAGA. As águas desses dois aquíferos já são utilizadas, tá? Aqui no sul, inclusive, no centro-sul, se usa muito as águas do aquífero Guarani para irrigação. Isso é importante. A gente pode utilizar águas de um aquífero, isso não gera nenhum problema, porque ele vai ser recarregado também. Tem áreas de recarga de aquífero, que são lugares onde você não tem rocha impermeável. Aí a água da chuva infiltra. Mas sabe qual é o problema? É que, assim como a água da chuva infiltra, também infiltra o agrotóxico que você usa na plantação. Então o aquífero Guarani, gente, está sob grave risco há algum tempo. Por quê? Porque como nós temos aumentado a agropecuária nessa área, e que bom que a gente aumentou, isso é importante, a gente também tem aumentado o uso agrotóxico. E às vezes de maneira irresponsável. Então tem áreas de recarga, onde há o risco de esse agrotóxico se infiltrar. E amigo, você infiltra muito agrotóxico nesse aquífero, você contamina ele inteiro. Um depósito de água que poderia ser usado por mais de 100 anos e que pode vir a ser contaminado, gerando graves prejuízos socioambientais. E tem outra dificuldade também, porque pensa, como é que você vai evitar essa contaminação? Não é simples, não. Tem que ser uma política integrada entre o Estado e o setor privado, entre governo brasileiro, governo argentino, paraguaio e uruguaio. Porque imagina, o Brasil se preocupa, o Paraguai também, a Argentina também, mas o Uruguai não tá nem aí. Um exemplo hipotético, tá? Não adianta. Ou então vários estados brasileiros se comprometem, mas um deles não tá nem aí. Mato Grosso do Sul tá nem aí. Ou então vários municípios se comprometem em preservar, mas um deles não. Não dá. Todo mundo tem que se comprometer para que esse tipo de política funcione. E aqui eu tenho um outro exemplo, uma imagem de como é que os lençóis freáticos podem ser contaminados. Isso aqui acontece em vários lugares do Brasil. Em áreas interioranas principalmente, onde você não tem essa rede geral de esgoto. Onde não tem banheiro padrão com descarga, encanamento. Onde o banheiro é uma fossa séptica, que se for mal construída, pode gerar um problema.
Porque os resíduos que você descarta ali na privada da fossa séptica podem se infiltrar no solo, contaminar o lençol freático e contaminar a água que você está tirando do poço para poder beber. Infelizmente, tem vários lugares do Brasil onde tem gente bebendo água contaminada, o que as expõe a vários tipos diferentes de doença. Pois é, Matheus, nojento, né? Credo. É complicado, mas é algo muito comum. Então, a construção de fossas sépticas é uma solução para lugares que não tenham uma rede geral de esgoto. Infelizmente, o Brasil tem bem poucas áreas que tem uma rede de saneamento básico realmente eficaz, bem construída. Então isso aqui é super comum, tá? Fossa séptica é super comum. É um sumidouro. Você vai lá, é a casinha, é o banheiro no meio do quintal, né? O pessoal não tem banheiro dentro de casa. É o banheiro lá no cantinho. Aí o pessoal vai usando, aí tem hora que enche a fossa. É isso mesmo, tá? Você vai usando, e aí vai chegar um ponto que não cabe mais. O que você faz? Fecha aquela fossa e abre outra. Só que essa fossa tem que ser bem construída. O ideal é que ela seja impermeabilizada, para que não haja o contato. Se for só um buraco cavado no chão, desculpa. Infelizmente, é provável que você ou a pessoa que vive nessa condição esteja bebendo água de bosta. Água contaminada com seus próprios resíduos. Bem nojento, né? Mas mais que nojento, perigoso, porque põe em risco a saúde de muita gente. Tá bom? Aqui eu tenho um super esquema que mostra as possibilidades de contaminação da água, né? Você pode ter a contaminação de resíduos industriais, você pode ter a contaminação oriunda de resíduos agrícolas, você pode ter a contaminação através de atividades de mineração, atividades residenciais. Todas essas são atividades antrópicas que põem em risco a contaminação desses resíduos, com resíduos do lençol freático ou mesmo de aquíferos. Aí tem alguém que comentou ali de coliformes fecais, né? Ó, gente, uma informação que eu não sei se vocês sabem. Toda água que a gente ingere tem coliforme fecal, tá? Tem um pouquinho de bosta em toda a água que a gente ingere. Olha só, esta água que eu peguei aqui, ó, do filtro do ProEnem. Tem bosta, tem coliforme fecal. Só que muito pouco. Insignificante, irrisório. De modo que não há o suficiente para eu sentir o gosto nem para me contaminar. Mas vocês devem ter ouvido falar disso já em biologia, né? Em alguma aula de biologia que não tem jeito. Você tá o tempo todo ingerindo esse tipo de elemento, os coliformes fecais. Olha aí, a segunda questão. Perdão, Luana, eu juro que é rápido, tá? Eu sei que você está cansada, mas é rapidinho. Essa imagem é de uma questão do Enem 2014, quando se chamava de Alter do Chão ainda esse aquífero que hoje a gente chama de Saga. E aí ele fala, ó, para preservar esse aquífero, a gente tem que fazer o quê? Não pode usar? Não. Proibir as pessoas de usarem? Claro que não. É a lei que está errada? Não, a lei existe. Eu tenho que eliminar as pessoas? Não. Eu preciso fazer algo muito difícil. Uma gestão participativa entre municípios. Tem que ser muita gente. Muitos municípios integrados, fazendo políticas públicas para juntos conseguirem manter esse recurso preservado. Tá bom? Arthur, somos todos grandes bebedores de bosta, né? E vamos fechar nossa aula agora fazendo um glossário com características dos rios e dos rios do Brasil. Um rio pode ter um regime pluvial, nival ou misto. O que é isso? É o que define a origem das águas do rio. A água daquele rio veio da chuva? Regime pluvial. Veio do derretimento da neve de uma montanha? Regime nival. Um pouquinho de cada? Regime misto. No Brasil, os rios são de regime pluvial, mas a bacia amazônica é de regime misto, porque parte das águas dela vem do derretimento de neve da Cordilheira dos Andes. É bom lembrar que a gente tem a bacia amazônica se estendendo para além do território brasileiro. Quanto ao relevo, há os rios de planalto, que são aqueles que têm mais potencial para serem aproveitados para gerar hidroeletricidade, e os de planície, que são bons para navegação.
No Brasil, predominam os rios de planalto, que nos exige que a gente, caso queira fazer navegação ali, tenha que construir eclusa. No Brasil, predominam rios que têm água o ano inteiro, os rios perenes, por causa do nosso regime de chuvas, né? Que é tropical. Mas também há alguns rios sazonais, que ficam sem água durante uma época do ano. Os temporários são aqueles que só se formam quando chove muito forte. Tem lugares onde não tem rio. Aí chove muito, se forma um rio ali, provisoriamente, por uns dias, por uma semana. E os intermitentes são aqueles que às vezes têm água durante 6 meses ficam secos. Tem água por 9 meses, 3 meses ficam secos. São os rios do sertão do Nordeste. E é por isso que há algum tempo a execução de um projeto super difícil, complicado mesmo, tá? Que é a transposição de São Francisco. Em qualquer lugar do mundo, mesmo na China da vida, um projeto como esse demoraria muito para ser concluído. No Brasil, que já tem um histórico de problemas diversos que atrasam obras, aí que demora mesmo, né? Mas é um projeto super importante, que foi muito questionado no começo, porque ventilou-se a possibilidade de ele acabar matando o Rio São Francisco, de tirar água do restante do curso principal do rio. Mas hoje, grande parte dos especialistas em hidrologia afirmam que não há esse risco grande de o São Francisco ter a sua jusante prejudicada pela transposição, que consiste em criar 2 braços novos d'água, 2 grandes canais artificiais, o do eixo norte e do eixo leste, para levar água para os rios intermitentes, para que eles possam virar perenes, para que possa ter água o ano todo. Já tem vários lugares onde essa transposição está operando, só que existe uma questão que são os municípios do sertão que têm que informar o governo federal e a operadora dos canais o quanto de água vão precisar em cada momento. Então isso faz com que em certa época você feche parte do canal, aí você abre no outro momento, abre mais, abre menos. Aí volta e meia no mundo de fake news, o pessoal fala, tá vendo, fecharam o canal da transposição de São Francisco, absurdo. Não, gente, isso aí é algo previsto. Você não vai mantê-lo aberto o tempo todo. É que nem hidrelétrica, onde tem a barragem. Você só vai ver água passando ali por aquela barragem, por cima no vertedouro, quando chove demais. Quando tem muita água, aí tem que jogar o excedente. Mas a maior parte do ano aquilo fica fechado. Aquilo não vai ter água passando por ali. Então, no caso da transposição, a ideia a depender da demanda de cada município, a depender da demanda de cada município, da população que ele tenha, da decisão do prefeito, quanto ele pede ao governo federal e à agência administradora, é que você vai ter mais ou menos água passando por esse canal, tá bom? E aí aqui, outra coisa, drenagem. O que é isso? Para onde a água é jogada. Onde o rio acaba. Se o rio acaba no mar, é porque ele drena suas águas para fora do país. É a drenagem exorreica. É a maior parte dos rios do Brasil. Tem rios que drenam sua água para outro rio ou para um lago, como eu tenho na região dos Grandes Lagos, lá nos Estados Unidos, e tem rios que somem, com drenagem arreica, que é quando tem um solo poroso, geralmente com calcário, e a água infiltra. Aí isso forma cavernas, forma aqueles depósitos subterrâneos. E tem a foz, que é quando o rio acaba. Se o rio acaba numa boca larga, é um estuário. É o que eu tenho na maior parte do Brasil. Se ele acaba formando vários canaizinhos assim, é um delta. É o que você tem no Brasil só no Parnaíba, lá na porção setentrional do país. E onde eu tenho isso aqui também é no Nilo, né? É o famoso delta do Rio Nilo. E agora aqui, última coisa, águas litorâneas. No litoral do Brasil, a gente tem uma área que corresponde ao limite do continente para dentro do mar, de 12 milhas náuticas de distância, que é o nosso mar territorial, que é a área sobre a qual o Brasil tem soberania absoluta, total. Ninguém pode navegar aqui sem autorização do governo brasileiro. E temos a zona econômica exclusiva, que é do litoral para dentro do mar, 200 milhas náuticas.
nessa área, você pode navegar. Mas exploração só pode ser feita pelo governo brasileiro ou com autorização do Brasil. Então tá aqui, ó, o mar territorial onde temos soberania absoluta e a zona econômica exclusiva, que é onde temos soberania relativa. Beleza? Tira seu print aí, ó, com um resumão de características da hidrografia brasileira. Vamos que vamos. Enquanto eu respondo ali o Peter Park, que disse: o que está causando seca no Amazonas? É o Ninho. O El Ninho está provocando seca na região norte e nordeste, mais calor no sudeste e chuvas, ciclones pra caramba na região sul do Brasil. Tá bom? Gente, um beijo a todos, tchau, tchau e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.